Já pode convidar os amigos, parentes e familiares. Já prepara a pipoca, pois mais uma história vai começar. Eu sou a Carol e sejam bem-vindos ao meu canal de contos, onde toda semana uma nova história eu posto aqui para você conhecer. Já se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e envie essa história para os seus amigos e para todos aqueles que você sabe que adoram escutar boas histórias. A história que te trago hoje é de um grande autor, que eu já trouxe aqui algumas outras histórias dele. Vou começar a contar mais uma de Hans Christian Andersen. Após a vinheta, você vai conhecer. Era uma vez um belíssimo príncipe, dono da maior biblioteca que já se teve no mundo. E o príncipe passava o dia todo por lá para ler e aprender. Seus livros eram ilustrados com belas figuras, muito bem cuidados, e continham um relato de todas as coisas acontecidas no mundo. Não havia pessoa ou país que não estivesse contido suas histórias em sua biblioteca. História, geografia, português, matemática, grandes personalidades, teologia, filosofia, tudo estava em sua biblioteca ao alcance do príncipe. Mas havia uma única informação que nenhum dos livros que ele tinha trazia, e era justamente aquela que ele mais desejava saber. Seus livros não continham a localização do Jardim do Éden, o paraíso terrestre. Aonde ficava essa maravilha? Seus livros não diziam, e isso causava uma grande tristeza no príncipe. Quando o príncipe ainda era um garotinho e entrara na escola, sua avó lhe contara que o Jardim do Éden era o lugar perfeito, onde nasciam bolos nas árvores e as crianças não precisavam passar tantas horas e tantos dias na escola e nem se dedicando a estudar tanto, pois elas aprendiam facilmente, pois era só comer um pedaço de bolo do Jardim do Éden e pã! Elas aprendiam tudo sobre história, geografia, matemática, multiplicação, soma, subtração. De fato, parecia um lugar perfeito, não é mesmo? Depois que cresceu, porém, o príncipe foi adquirindo mais conhecimento e compreendeu que a beleza do paraíso residia em coisas mais elevadas e difíceis de conceber, mais elevadas do que bolos. Por que Eva tinha que inventar de comer o fruto proibido? Perguntava a sua avó, o príncipe. E por que Adão não resistiu à tentação de comê-lo também? E o príncipe, orgulhosamente, ainda disse: se eu fosse ele, o homem não teria caído no pecado e nem teria conquistado este mundo, pois estaríamos todos ainda no paraíso. E agora o príncipe já tinha 17 anos e ainda continuava a pensar daquele modo soberbo. E sua mente continuava sempre voltada para o Jardim do Éden. E o passatempo predileto do príncipe era passear sozinho pela floresta. E certa vez, quando se aventurou por um caminho que nunca passara na vida, foi surpreendido por uma tempestade. E embora ainda fosse de tarde, o céu já escurecera, como se fosse noite, e a chuva caiu torrencialmente. E agora, sem enxergar muito bem devido à chuva, o príncipe começou a andar de um lado para o outro sem saber para onde ia. E deparando-se com um rochedo encarpado, começou a subi-lo para ver se chegava em algum refúgio. Ah, não enxergo nada! No meio da escalada, já tremendamente cansado e quase suas mãos a escorregar, alcançou um buraco na caverna e, olhando para dentro do buraco, viu que por lá havia uma enorme fogueira. Ah, estou salvo, pensou o príncipe. Entrarei aqui mesmo e me aquecerei. Naquele lugar, próximo à fogueira, havia uma mulher vestida rudemente que alimentava a fogueira com mais lenha enquanto assava um animal para se alimentar. Vamos, entre, sente-se ao fogo. O príncipe até se assustou, tamanha rudeza da mulher. Como está ventando aqui dentro da caverna, achei que ficaria mais aquecido aqui, pois vai ventar ainda mais quando os meus filhos aqui chegarem. E quem são seus filhos? São os 4 ventos do mundo.
E onde eles estão nesse momento? E eu é que vou saber? Cada um está por aí, em algum lugar, brincando de atirar bolas de nuvens por aí no céu. Estou vendo. A senhora não tem papas na língua para falar, não é mesmo? Fala rude e direto, né? É que é um pouco diferente das mulheres que estão acostumadas a conversar. Mas elas não têm filhos como os meus. Tenho de mantê-los na linha e tenho de ser durona para isso. Está vendo aqueles 4 sacos dependurados ali? Pois é, se meus filhos me desobedecerem, enfio cada um deles em seu saco e ficarão ali de castigo. Está sentindo o vento mudar? Um deles está a chegar. E o vento do norte entrou. Estava vestido com um casaco de pelo de urso. Vento do norte, espere um pouco para se aquecer na fogueira, pois o calor súbito poderá causar inchaço em você. Inchaço? Como se eu não entendesse de frio. Não só entendo, como adoro. E como que esse fracote conseguiu chegar aqui, na caverna dos ventos? Ai, ele é meu hóspede. Trate-o com respeito. Vá se sentar. Agora você entende porque tenho que ser um pouco rude. Senão, meus filhos não respeitam nada. O vento do norte sossegou. Começou a contar as aventuras que passaram no último mês. Como fora sua viagem até o mar Ártico, vendo os baleeiros russos e levando o frio por onde passava. Começaram a sentir um cheiro de sal e o frescor bendito do frio. Era o vento oeste que acabara de chegar. O vento oeste parecia mais um selvagem. De onde vens, meu filho? Da floresta primitiva e majestosa, onde há cipós e árvores espinhosas, onde vive a cobra d'água e onde o homem nunca pôs o pé. E o vento do oeste também contou suas histórias. Não demorou muito e, de repente, uma ventania aconteceu. Era o vento sul e era um meninão muito carinhoso, mas um tanto bruto. E o vento sul também contou suas histórias. Ele estivera passeando pela África, acompanhou caçada de leões e conheceu outros tantos diferentes animais. Os ventos começavam a gritar e a se espalhar por aí. Vamos, tenham modos! Senão irão todos para o castigo. E mansamente o vento leste apareceu na caverna. Meu filho, já posso adivinhar onde você estava. Achei que estivesse no Jardim do Éden. Não, minha mãe, planejo ir lá amanhã. Já faz um bom tempo que não vou lá. Para ser sincero, deve fazer quase 100 anos que não piso por lá. Jardim do Éden! O coração do príncipe chega deu um salto. Será que eu vi bem? Ele esteve no Jardim do Éden? E o vento leste começou a contar as suas aventuras pela China. Meu querido filho, vou fazer seu chá favorito. E vou lhe dar também algumas folhas para que você dê à princesa. Entregue-as à princesa e diga que foi a própria ave fênix quem nela gravou com seu bico a história de sua vida. O príncipe ficou prestando bastante atenção naquele papo todo e queria saber muito mais sobre o Jardim do Éden. Sentou próximo a ele e começaram a conversar, tornando-se bons amigos. Então, princesa do Jardim do Éden, você está falando? E onde está o Jardim do Éden? O Jardim do Éden. Eu vou lá amanhã. Por acaso você quer ir comigo? Lembre-se que nenhuma pessoa esteve lá depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Presumo que você já tenha lido isso na Bíblia. Claro que li! E li muitos outros livros que falavam sobre isso. E o vento leste continuou. Pois bem, depois que o primeiro casal foi expulso do Jardim do Éden, o lugar se afundou pela terra adentro, mas sem perder a beleza e o seu calor ameno. E vive ali a rainha das fadas. E é lá que fica a Ilha da Bem-aventurança, onde não existe a morte. Se você se agarrar amanhã às minhas costas, te levo até lá. Mas chega de conversa, pois estou cansado. Vou dormir. E o príncipe estava maravilhado diante da ideia de não só descobrir onde estava o Jardim do Éden, como lá pisar. Bem cedinho, o vento leste levantou e chamou o príncipe para acompanhá-lo. Colocou-o em suas costas, pediu que segurasse firme e saiu voando. Era tal a velocidade do vento leste que dali poucos segundos já não se enxergava a caverna que haviam saído.
e o vento leste continuou a voar, levando o príncipe para as mais belas e diferentes paisagens que já vira na vida. Aliás, muitas das coisas que vira apenas nos livros, agora tinha oportunidade de vê-las ao vivo. Não saberia precisar há quanto tempo estava lá, mas já passara pelo dia, pela noite, pelo dia novamente, pela noite e nada de chegar ao Jardim do Éden. E ansiosamente o príncipe aguardava aquele tão sonhado momento. E de repente, sem dizer uma única palavra, o vento leste começou a apontar lá para frente, aonde havia uma luz azul ofuscante. Seguiram por aquele caminho e finalmente chegaram à beira de um rio, com águas transparentes como o ar, com peixes dourados a nadar, enguias escarlates a passear, lindas flores ao redor e um belíssimo arco-íris. Chegaram então a uma ponte de mármore, com entalhos tão delicados que pareciam feitos sobre o marfim, e a ponte conduzia à Ilha da Bem-aventurança, aonde se encontrava o Jardim do Éden. E o vento leste finalmente o depositou na ilha. Mal tinha adentrado aquele lugar e já notava uma indizível beleza. Das pétalas e das folhas daquele lugar saíam vozes de extrema doçura, entoando canções que escutara enquanto era apenas uma criança. Nenhuma voz humana poderia soar tão suave e melodiosa como aquela que saía das flores. As árvores que por ali estavam eram completamente diferentes de tudo que o príncipe vira ou lera em seus livros, pois ele nunca havia visto árvores tão altas e exuberantes. Lindas flores ornamentavam as letras dos livros que ali havia, e os livros pendiam das árvores. Pavões com caudas multicoloridas passeavam por ali. Leões e tigres saltavam pelos arbustos, pombos brancos como pérolas voavam pelo lugar. E tudo ali, a natureza, com as flores e os animais, estavam em completa harmonia. E lá, naquele belíssimo lugar, estava a fada princesa do Jardim do Éden. E suas roupas eram cintilantes como o sol. Seu rosto irradiava a própria felicidade. Era jovem e belíssima, e um séquito de moças encantadoras acompanhavam a princesa. O vento leste entregou a folha de palmeira que sua mãe lhe dera à fada princesa, e seus olhos brilharam ao receber aquele presente. E tomando o príncipe pela mão, conduziu-o ao seu palácio. E as paredes daquele lugar eram tão belos que é até difícil descrever como eram. Lembrava uma pétala de tulipa voltada para o sol. O teto parecia uma flor resplandecente, e quanto mais ele olhava, mais magnífico era o seu aspecto. E a fada foi conduzindo o príncipe aos diversos locais do palácio, e ele estava cada vez mais encantado, pois havia obras de arte em todos os lugares, e cada detalhe era tão belo que ele mal conseguia expressar e somente contemplar tamanha beleza. Chegaram então ao centro de um salão, e lá se deparou uma árvore. Era a árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. A árvore que Eva comera o fruto proibido. Venha passear comigo. Ainda há muito para você ver aqui no jardim. Finalmente perguntou a princesa o que tanto desejava. Oh, belíssima princesa, posso viver aqui para sempre? Isso depende apenas de você. Se não se deixar cair em tentação, se conseguir resistir ao fascínio do proibido, diferente do modo como procedeu Adão, então você poderá viver aqui eternamente. Não se preocupe, não tocarei nos frutos da árvore do bem e do mal. E para que eu faria isso? Há tantos frutos aqui, bonitos e saborosos, e tão atraentes quanto aquele. E a princesa então, sabiamente, advertiu o jovem. Analise seu próprio coração. Se encontrar coragem suficiente nele, fique. Mas se notar que ele abriga a dúvida,
peça ao vento do leste que o leve de volta imediatamente, pois eis que ele está indo embora e só voltará dentro de um século. E os anos aqui transcorrem de modo diferente do que estás acostumado, e 100 de horas é o suficiente para fazer caí-lo em tentação e no pecado. Toda noite deverei deixá-lo, mas mesmo assim não o faça, não venha atrás de mim, pois a cada passo que der, aumentará a tentação de me seguir. E com isso, sua força irá diminuir, dificultando as chances de você dar meia volta. Se me acompanhar, chegará até o salão, aonde fica a árvore do conhecimento, e é ali que eu durmo, debaixo de seus ramos com a doce fragrância. Caso você se aproxime e se incline até mim, não irei pará-lo. Ao contrário, sorrirei para você, tornando mais atraente ainda. E se a sua resistência falhar, não conseguirá deter a tentação de dar-me um beijo. E se assim o fizer, o jardim do Éden se afundará cada vez mais terra adentro, e você haverá de perdê-lo para sempre. E depois disso, o vento do deserto açoitará o seu corpo, a chuva fria o castigará, e a sua herança haverá de se resumir em mágoa e desolação. Quero ficar! Parecia que ignorara todo o discurso da princesa fada. O vento do leste se despediu do príncipe e lhe disse: seja forte, rapaz, pois voltarei dentro de um século e desejo vê-lo aqui. Deixa comigo! E a princesa convidou o príncipe para dançar nos belíssimos salões, da onde vinha uma música perfeita, nunca dantes feita. O dia transcorreu tranquilo, e como a princesa já lhe adiantara o que aconteceria todas as noites, levou o príncipe então aos seus aposentos e despediu-se. Mas parando à porta do quarto do príncipe, sorriu para ele e disse: venha comigo. E ele não resistiu ao apelo. Esquecendo a promessa que fizera e as consequências daquele ato, o príncipe a seguiu. E enquanto seguia a princesa, uma deliciosa harmonia vinda de uma harpa se seguia. O príncipe chegou a parar e pensar no que estava fazendo. E a princesa disse novamente: venha comigo. Por que parou? Era tão doce e irresistível a voz da princesa. E o príncipe começou a dizer a si mesmo: tenho de ir. Não pode haver pecado nenhum em desejar alcançar a beleza e a felicidade. Só desejo ver o lugar onde ela dorme, nada mais. Nada estará perdido se eu me contentar apenas em contemplá-la. E é o que farei. Sou dono da minha vontade. Disse o príncipe um tanto soberbo. E a princesa então foi deitar-se embaixo da árvore, aonde dissera que dormia. E o príncipe foi chegando cada vez mais perto dela. Agora já estava do lado dela, contemplando seus olhos. Não conseguiu resistir. Deu-lhe um beijo na bochecha. No momento em que fez isso, a música parou de tocar, as flores pararam de exalar e ouviu-se um estrondo de trovão assustador. A fada desapareceu e o jardim do Éden se precipitou terra abaixo. Foi como se a escuridão engolisse o jardim. O príncipe sentiu um frio mortal a invadir seu corpo. Seus olhos se fecharam e desabou no chão. E a chuva fria encharcou seu corpo, fazendo-o despertar. Ah, não! O que foi que eu fiz? Pequei como Adão. Com isso, o paraíso se afundou mais ainda. Abriu os olhos e viu uma luz cintilante ao longe, como a mesma luz tênue que emanava do jardim do Éden. Era a estrela matutina. Levantou-se e viu que estava novamente na floresta, aonde se encontrava a caverna dos ventos. E sentada no tronco de uma árvore estava a mãe dos 4 ventos, que olhava para ele com um ar de tristeza e desgosto. Ai, 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 mas já na primeira noite? Era de se esperar. Se você fosse meu filho, eu o enfiava em um dos meus sacos e deixava você de castigo. E à sombra de uma grande árvore, parado ali, observando tudo, estava o emissário da morte, que se intrometeu na conversa. Pois é isso mesmo que farei com ele agora. Deixarei-o de castigo pela eternidade. Era um velho forte, trazendo nas mãos uma foice. Melhor, não vou enfiá-lo no saco.
mas num caixão. Só que não será agora. Ele antes terá de perambular pelo mundo, expiando seus pecados e esforçando-se para fazer o bem. Um dia, quando menos esperar, chegarei de repente e colocarei-o num esquife negro. Depois, erguê-lo-ei sobre a cabeça e voarei com ele em direção às estrelas, onde também floresce o jardim do Éden. Se ele tiver sido bom, para lá poderá passar a eternidade. Mas se seu coração e pensamentos tiverem tomados pelo pecado, então ele afundará pela terra dentro com seu caixão. Do mesmo modo que aconteceu com o jardim do Éden. A cada 1000 anos virei visitá-lo, e aí ficarei sabendo se ele fez por merecer afundar-se ou se terá alcançado perdão, podendo então ser erguido até as alturas, lá onde se encontra aquela estrela luminosa e cintilante. E o jovem escutou todo aquele discurso do emissário da morte, dessa vez muito atentamente. E finalmente aprendeu de que não adiantava nada ter todo o conhecimento do mundo, mas não ter a sabedoria. E a sabedoria começa pela humildade. A humildade de reconhecer as nossas falhas e fraquezas e recorrermos ao bom Deus para pedirmos a sua graça, para ficarmos longe das tentações do pecado e na graça de Deus. E essa é a história de hoje. Espero que você tenha acompanhado até aqui, que tenha gostado bastante. Compartilhe com seus amigos e familiares e até a próxima com muito mais histórias por aqui.